Imagine-se sendo caçado como se fosse uma presa, coração no deserto gelado do Alasca, sem nenhuma chance de escapar. Se isso tirou o sono, prepare-se que este é o caso de Robert Hansen, o infame padeiro açougueiro que transformou a vasta selvageria da tundra em sua própria arena mortal. Você está no Dossiê Sombrio e eu sou o Luiz Belmonte, onde mergulharemos nos escantos mais sombrios da mente humana. Neste episódio vamos explorar um padeiro aparentemente comum que tornou-se um dos serial killers mais frios e calculistas que o Alasca já conheceu. E para não perder mais vídeos como esse, já se inscreva no canal que toda semana tem um dossiê novo. Robert Christian Hansen atuou entre 1971 e 3 de junho de 1983 na região de Anchorage, no Alasca. Dono de uma padaria respeitável, ele viveu uma vida de fachada. Marido, pai e empresário, enquanto secretamente sequestrava principalmente strippers e trabalhadoras do sexo, aproveitando-se de sua posição na comunidade. Seu padrão era cruel e sistemático. Atraía as vítimas com falsas promessas, as rendia com arma de fogo ou algemas e as transportava, às vezes de avião, para locais isolados da natureza alasquense, principalmente perto do rio Kini. Lá, libertava as vendadas e nuas, oferecendo um começo de fuga, apenas para então caçá-las como animais, com um Ruger Mini 14 ou uma faca de caça. Seu método era perverso e ritualístico. Muitas mulheres eram estupradas e deixadas viver, não sem trauma, enquanto outras eram brutalmente assassinadas. Os corpos eram enterrados em valas rasas, e Hansen marcava os locais em mapas de voo que guardava como troféus. Tudo continuou por mais de uma década, até 13 de junho de 1983, quando o adolescente Cindy Paulson, de 17 anos, conseguiu escapar enquanto ele carregava suas coisas ao avião. Acorrentada à estrutura do avião, estuprada e levada ao aeroporto, ela viu uma janela de fuga e correu até receber a ajuda de um caminhoneiro que a levou à polícia. O relato de Cindy quebrou a aura de impunidade de Hansen. A polícia identificou seu carro, localizou sua casa e verificou os pontos descritos no testemunho. E foi então que se envolveu o perfil comportamental do FBI montado por John Douglas, homem com baixa autoestima, gagueira, experiência com caça, com o hábito de guardar troféus, e as peças se encaixaram em Hansen. Em 27 de outubro de 1983, com mandado de busca, os agentes invadiram sua residência e descobriram joias das vítimas, mapas com dezenas de marcas e rifles e outros itens comprometedores. Diante das evidências altamente incriminadoras, Hansen confessou 17 assassinatos, garantindo um acordo para ser julgado em instância federal com menor exposição midiática e pedindo até a localização dos corpos em helicóptero. O julgamento se deu em 28 de fevereiro de 1984. Hansen recebeu sentença de prisão perpétua, mais 461 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Robert Christian Hansen nasceu em 15 de fevereiro de 1939 na pequena cidade de Estherville, Iowa, nos Estados Unidos. Filho de imigrantes dinamarqueses, cresceu em um lar rígido e conservador, sob forte influência de seu pai, um padeiro extremamente autoritário que valorizava a disciplina acima de afeto. Desde cedo, Robert se sentia deslocado, tímido, introspectivo e com dificuldades para se conectar com outras crianças. Ainda na infância, foi diagnosticado com gagueira severa, que se tornaria sua fonte constante de humilhação. Na escola, era alvo de piadas e bullying, especialmente por seu porte franzino e pela pele marcada por casos graves de acne, que mais tarde deixariam cicatrizes profundas em seu rosto. Essa combinação de segurança física e isolamento social começou a moldar uma personalidade marcada pela raiva reprimida, pelo ressentimento, especialmente em relação às mulheres. Para tentar fugir do convívio escolar, o tio Hansen mergulhou em atividades solitárias, desenvolveu o gosto por caça e pesca, habilidades que aprendeu com seu pai. Nesses momentos, sozinho na natureza, sentia-se no controle, longe de julgamentos, e com o tempo essa prática inocente transformaria na base de seu método criminoso décadas depois. Na adolescência, também mostrou traços de comportamento compulsivo e uma fixação por controle. Trabalhou na padaria da família, mas seu temperamento estável e a constante sensação de ser rejeitado o acompanhavam. Ele aguardava rancor das jovens da sua cidade, nunca correspondia aos seus interesses românticos e começou a nutrir fantasias violentas. Em 1957, com apenas 18 anos, alistou-se na Guarda Nacional do Exército. Embora tenha servido por um curto período, a vida militar reforçou nele a ideia de disciplina e de planejamento estratégico, conceitos que mais tarde seriam aplicados às caças e suas vítimas humanas. Ao retornar para Estherville, casou-se com uma jovem local, mas o casamento não durou muito. A vida de Hansen começou a tomar um rumo criminoso quando, em 1960, foi preso por incendiar a garagem do ônibus escolar. Ele alegou que o ato foi motivado por rancor contra autoridades locais. Como parte da pena, cumpriu 20 meses de prisão e foi diagnosticado por psicólogos da prisão como portador de transtorno de personalidade antissocial, com tendências obsessivas e necessidade de afirmação por meio de poder e dominação. Após
Após sair da prisão, Hansen mudou para Anchorage, no Alasca, buscando recomeçar a vida. Lá abriu sua própria padaria, com sua confiança de clientes e aparentava ser um cidadão trabalhador e dedicado à família. Chegou até a se casar novamente e ter filhos. Essa fachada de homem de família exemplar se tornaria uma das maiores barreiras para que a polícia desconfiasse dele por tantos anos. Por trás da imagem pública, porém, crescia um predador. Isolado nos vastos territórios gelados do Alasca, Hansen aprimorava suas habilidades de caça e começava a fantasiar sobre aplicar as mesmas táticas não apenas a animais, mas também a pessoas. Ele desenvolveu um padrão mental perigoso. Acreditava que as mulheres, especialmente as que trabalhavam como dançarinas ou prostitutas, eram presas fáceis e mereciam o que ele planejava fazer. Essa visão distorcida, somada à sua perícia com armas e o conhecimento das regiões mais remotas do estado, preparou o terreno para uma das mais cruéis séries de crimes da história criminal americana. Durante os anos 1970 e início dos anos 1980, Anchorage, no Alasca, vivia um boom populacional induzido pela construção do oleoduto do Trans-Alaska. Isso atraiu trabalhadores horários e formas marginalizadas de sobrevivência, como o comércio sexual. Hansen se aproveitou disso ao escolher strippers, trabalhadoras do sexo e mulheres em situação transitória como principais vítimas, por serem mais difíceis de serem identificadas e menos propensas a serem buscadas pela polícia. Seu comportamento era calculista e ritualmente cruel. Abordava as vítimas oferecendo carona ou oportunidade de trabalho, especialmente com promessas como sessões de fotografia. Depois que elas entravam no carro, vinha o sequestro, geralmente à força com arma. Algumas vítimas eram levadas a uma cabana isolada, estupradas e depois libertadas, depois de serem ameaçadas para não denunciarem. Outras eram levadas ao aeroporto Merrifield e transportadas para áreas remotas, especialmente ao redor do rio Knik. Em lugares distantes, eles as soltavam nuas e vendadas e as caçava como se fossem presas selvagens, armado com seu Ruger Mini 14 ou uma faca de caça. Após o ataque, enterrava os corpos em balas radas, muitas vezes marcadas em um mapa aeronáutico e guardava em casa como troféu. Eklutna Annie, considerada a primeira vítima de Hansen. Seus restos, muito decompostos e jamais identificados, foram descobertos por trabalhadores em julho de 1980, enterrados em uma vala rasa próxima às linhas de eletricidade. Ela foi morta a facadas após uma tentativa de fuga, possivelmente arrancou a faca que carregava e tentou se defender antes de ser esfaqueada nas costas. Joanna Messina desapareceu em 19 de maio de 1980, após aceitar um convite de Hansen para jantar. Ela acabou morta e enterrada em um antigo depósito de cascalho perto de Seward. Seu corpo foi encontrado em 8 de julho de 1980, já em estado avançado de decomposição. Sherry Moore, de 23 anos, stripper que decidiu ir a uma suposta sessão de fotos com Hansen em 17 de novembro de 1981. Seu corpo foi encontrado enterrado às margens do rio Knik em setembro de 1982, com 3 tiros nas costas. Os projéteis não perfuraram suas roupas, indicando que ele a matou nua, depois a vestindo-a para enterrar. Paula Godolin, sequestrada por Hansen em 25 de abril de 1983, ao tentar fugir, foi atingida pelas costas com um rifle. 223. Seu corpo foi achado quase 5 meses depois, enterrado perto do rio Knik, vestido após a morte, padrão semelhante ao de Sherry. Andrea Mona Fish Altieri, vítima 2 de dezembro de 1981. Trabalhadora de um nightclub, também chamada de Fish por amigos, Hansen a levou para um local isolado, boa, e a matou com a pistola .22. Depois, colocou seu corpo numa mala com pesos e jogou no rio Knik. Sue Luna, desaparecida em 26 de maio de 1982, após aceitar o convite sob pretexto de ter uma sessão de fotos. Seu corpo foi encontrado em abril de 1984 enterrado na região de Knik River Bridge. Outras vítimas confirmadas foi Delaney Sugar Rainey Frey, de 22 anos, Sue Luna Robin Peckley, identificada apenas em 2021 por meio de genealogia genética após anos como Horseshoe Harriet, e vários outros corpos foram encontrados depois que Hansen indicou os locais aos investigadores durante a busca sobre seu monitoramento. Essas foram apenas algumas de suas vítimas. Hansen relatou mais de 30 estupros, mas foi condenado formalmente por 17 assassinatos. Apesar de terem sido localizados apenas 12 corpos, as demais mortes permanecem não esclarecidas em detalhes oficiais. Ele aproveitou sua imagem pública de empresário, piloto e cidadão exemplar para enganar e evitar a prisão por tanto tempo. Infelizmente, as pessoas ainda hoje caem nesse estereótipo e só cometem crimes pobres e pessoas marginalizadas. As vítimas foram escolhidas estrategicamente, desaparecimentos passaram desapercebidos por anos devido à falta de conexões sociais das mulheres e ao isolamento das áreas onde seus corpos foram enterrados. O cerco a Robert Hansen começou a se fechar em 1983, quando Cindy Paulson, uma jovem de 17 anos, conseguiu escapar das mãos do assassino. Ela relatou à polícia com manqueza de detalhes como havia sido sequestrada, algemada e levada para a casa dele, onde foi agredida e ameaçada com uma arma. Hansen, segundo ela, falava sobre levá-la para longe em seu pequeno avião particular, algo que coincidia com histórias assustadoras que circulavam entre mulheres da cena noturna de Anchorage. Inicialmente, alguns policiais duvidaram do depoimento de Cindy. Hansen tinha uma reputação aparentemente limpa,
desculpa. Era dono de uma padaria bem-sucedida, casado, pai de 2 filhos e participava ativamente da comunidade local. Mas o detetive Glenn Floyd da Alaska State Troopers sentiu que havia mais por trás dessa fachada. Ele sabia que os corpos de várias mulheres, muitas identificadas como dançarinas ou trabalhadoras do sexo, vinham somente encontrados em áreas remotas de Coragem, às vezes a quilômetros da estrada mais próxima e muitas vezes com marcas de tiro de rifle ou pistola. Floyd conseguiu um mandado de busca para a casa e a cabine de Castança. A investigação revelou um verdadeiro tesouro macabro: provas, joias, pertences a mulheres aparecidas, armas de fogo escondidas e o mais perturbador, um mapa da região selvagem do Alasca com pequenas marcas de X, cada uma correspondendo a um local onde ele havia deixado o corpo de uma vítima. Confrontado com evidências, Hansen inicialmente negou qualquer envolvimento, mas diante da ameaça de um julgamento que poderia expor tudo em detalhes, aceitou fazer um acordo. Pensaria 17 assassinatos e outros crimes em troca de não ser julgado pela pena de morte, que não era aplicada no Alasca, mas que poderia ser pedida por promotores federais se algum crime fosse enquadrado sob jurisdição federal. Em fevereiro de 1984, Robert Hansen foi condenado a 401 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a audiência, manteve seu semblante frio quase indiferente, enquanto familiares das vítimas choravam e descreviam o vazio deixado por suas mortes. Ele próprio admitiu que sentia uma euforia indescritível durante a caçada às suas vítimas, como se fosse um jogo. Declarações que chocaram ainda mais a opinião pública. O impacto na sociedade do Alasca foi profundo. Até então, muitos acreditavam que crimes assim eram coisas de grandes cidades e que a vastidão gelada oferecia segurança. A descoberta de que um assassino serial vinha operando por mais de uma década, sequestrando mulheres e caçando-as como animais, destruiu essa sensação de segurança. A confiança nas autoridades também foi abalada, já que várias denúncias anteriores sobre Hansen haviam sido minimizadas ou ignoradas. O caso também expôs vulnerabilidade das trabalhadoras sexuais e a falta de proteção policial para esse grupo. Muitas das vítimas nunca chegaram a ser formalmente identificadas, e os locais marcados no mapa de Hansen sugerem que o número real de mulheres assassinadas possa ser bem maior do que as confissões oficiais. Robert Hansen cumpriu pena na prisão de segurança máxima de Spring Creek Correctional Center, em Seward, no Alasca, até 2014. Naquele ano, foi transferido para um hospital prisional em Anchorage devido a problemas de saúde. Morreu em 21 de agosto de 2014, aos 75 anos, por complicações médicas não divulgadas. Nenhuma cerimônia pública foi feita para marcar sua morte. Para a maioria dos moradores do Alasca, sua partida foi apenas o fim oficial de um capítulo de horror que preferiu esquecer. Mas, após sua morte, o nome Robert Hansen permanece como um fantasma na memória coletiva do Estado. Filmes, livros, documentários tentaram retratar seus crimes, mas a realidade de um homem que usou a vastidão selvagem como seu campo de caça humano continua sendo muito mais perturbadora do que qualquer ficção. Este foi um mergulho sombrio na mente de alguém que misturava horror com precisão científica e dominava o ambiente com comportamento livre e calculista. Um homem aparentemente comum, um padeiro, um pai, um caçador, que se tornou caçador de vidas, na acepção mais literal e devastadora da palavra. Se esses casos te impactou, reflita quantas vezes a normalidade pode ocultar abismos e quantas vítimas podem não ter a voz que Cindy Paulson teve coragem de usar. Deixe seu comentário se você acredita que a justiça é suficiente quando oculta tanto horror, e se ainda não fez, inscreva-se no canal do Ser Sombrio para continuar desenterrando os segredos da mente humana e vendo o mundo por um outro ângulo. Até o próximo episódio, onde conseguimos vasculhando o lado mais escuro da história.